estudar os números decimais e as operações com os números decimais. Então, no meu ver, o ensino de números decimais, ele tem um contexto assim, um pouco difícil para os nossos alunos, porque além deles terem que ter conhecimento dessas operações com os inteiros, sem as vírgulas, eles entram num processo que envolve uma parte inteira, certo? Que normalmente, essa parte inteira, esse número que está à esquerda, e isso aqui são frações do inteiro, são porções do inteiro. Então há uma complexidade no entendimento, e até difícil para nós professores muitas vezes estar passando isso para os alunos. Então a ideia aqui inicial é mostrar isso com material dourado, representação dos números decimais com material dourado. Inicialmente, quando nós estudamos os inteiros, nós explicamos que se for só com inteiro, não com vírgula, isso aqui era a unidade, certo? Isso aqui representava a dezena, era 10, isso aqui a centena. No caso de números decimais, a gente vai mostrar diferente. A gente vai olhar para essa placa e considerar agora a placa como sendo um inteiro. Podia ter chamado de uma unidade inteira. Então a gente está como se estivesse voltando, né? Isso aqui seria um inteiro. A barrinha, ela representa a 10ª parte do inteiro, porque você observa, se a gente olhar essa barra e olhar isso como fração, aqui existem 10 divisões. E se eu colocar essa barra aqui, isso aqui representa uma parte dessas 10. Então, por isso que isso aqui é 1/10 desse inteiro. Então, por isso que eu botei aqui 1/10 do inteiro. Ou representação dessa leitura, 1 sobre 10 seria 1/10. Certo? 1/10 do inteiro. Então, e a unidade, que é exatamente esse cubinho aqui, vai representar do inteiro, eu tenho que ir olhando para o inteiro, a 100ª parte, porque se você olhar esse cubinho, aqui existem 100 cubinhos desse. Então isso aqui representa uma parte de 100, por isso 1/100º do inteiro, certo? A gente leu 1/100º. Então, gente, no caso dos números decimais, isso aqui vai representar o quê? Está falando? Um inteiro. Isso aqui. 1/10. E isso aqui. 1/100º, tá certo? Então, vou pedir para vocês representarem, João, para representar, vou botar um número aqui, número 3,25, em vez de ser 2,45, está no quadro, vamos representar 3,25 material dourado. 3,25. Representa por lado de cá, assim. Não, assim, por lado de cá. Porque a visão fica 3,25
3,25. 3,25. Então, o que está representando? Nós vamos ter, quando nós vamos apagar aqui, tá? Nós vamos ter 3,25. Então, esse 3 são 3 inteiros, que vai representar as 3 placas. Esse 2 está representando 2 décimos, que não é 2 partes de 10, de um inteiro, então 2 décimos. E esse aqui está representando, se você botar do inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, está representando 5 centésimos. 5 centésimos, porque o inteiro tem 100, então está representando 5 centésimos. Então João representou quanto? 3 inteiros, 2 décimos, 5 centésimos. Normalmente a maneira de ler, você faz a leitura fechando aqui, no centésimo. Então você lê 3 inteiros e 25 centésimos. A forma é 3 inteiros, 25 centésimos. Certo? Agora, nós vamos mostrar como nós podemos fazer com material dourado a adição 2,33 mais 1,24. Tem alguém de vocês que pode estar fazendo com material dourado 2,33 mais 1,24? Se não tiver ninguém, o João toma conta do pedaço. 2,33. Deixa eu apagar aqui isso aqui. 2,33. Então, João representou 2 inteiros, 3 décimos e 3 centésimos. Agora adicionar com 1,24. Pode falar, João. Agora nós vamos somar 1,24. Então, primeiramente, nós vamos somar o centésimo. Somar o centésimo, agora vamos somar o décimo. E agora vamos somar o inteiro. 3 inteiro, 25, 50, 5 décimos. Pode falar também, 5 décimos, sem problema. 5 décimos e 5 décimos e 7 centésimos. Então ele fez a soma de 2, aqui, 2 inteiros, melhor, 3 décimos, 3 centésimos. Um inteiro com 2 décimos, 4 centésimos. Quando ele agrupou, veja que na adição ele pode estar fazendo isso aqui, ó, no algoritmo. 2,33 adicionado com 1,24. O que a gente explica para as crianças? Olha, bote vírgula debaixo de vírgula. Por que a gente tem que botar vírgula debaixo de vírgula? Porque a parte inteira ela é separada. Então a gente tem que separar os inteiros
dessas partes são chamadas parte decimal. E para que faça isso, a parte inteira sendo separada, a gente tem que botar a separação pela vírgula. Então a vírgula ela fica dividindo, estou dizendo, separando. Então ele vai somar a parte decimal. Então ele fez certo: 3 com 4, 7, 3 com 2, 5, e a parte inteira que somou 3. Então ficou 3,57. Então é interessante primeiro mostrar o material dourado e depois mostrar o algoritmo. Porque na realidade ele vai fazer só no algoritmo, mas para ele entender o material concreto, que ele vai ter que somar isoladamente essas coisinhas, esse aqui, ó, que seria, no caso, o cubinho, aqui a barrinha e aqui as placas. Então eles somam concretamente elementos que têm formas diferentes. Por isso que é primeiro o 4 com 3, depois o 2 com 3, depois o 1 com 2. E é interessante separar os inteiros. Então os inteiros ficam separados desses pedacinhos do inteiro, entendeu? Então por isso que a vírgula é exatamente essa separação. Agora nós vamos fazer uma subtração onde vai haver aqui aquela famosa Filipiano, vão pedir emprestado, se a gente chama subtração por reserva. Então o João pode também estar fazendo a gente 3,53 menos 1,54. Essa subtração é uma subtração um pouquinho diferente dessa, porque, veja, 3 eu não posso tirar 4. Então, como fazer isso? Então nós vamos fazer 3 inteiros e 53. 53 centésimos. 53 centésimos. Então, para fazer essa subtração, eu não posso tirar 4 de 3, então vou pegar essa barrinha e vou substituir por 10 centésimos. 10 centésimos para facilitar aqui na hora da subtração. Eu já posso tirar 4 centésimos, vou tirar 4 centésimos. Não tem condições também de tirar o décimo, fazer a substituição. Então trocou uma placa. Troquei uma placa por 10 barrinhas. 10 barrinhas. Como eu tenho que tirar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tirei 5 barrinhas. 5 barrinhas. Agora eu vou tirar o inteiro. Tirei inteiro. Então a subtração deu o inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimo e 2, 4, 6, 8, 9 unidades. E é o inteiro 99 centésimos. Inteiro quanto? 99 centésimos. 99 centésimos. Então, gente, observe o seguinte: da mesma forma, vamos separar a parte inteira da parte quebrada, da parte decimal, e vamos perguntar: isso aqui é o que ele colocou ali, seria 2 cubinhos, que é o centésimo. De 2 cubinhos, eu posso tirar 3? Não tirou. Isso aqui, essa localização aqui, isso aqui representa o quê? As barrinhas. Então uma barra, se eu tirar uma barra daqui, fica quanto? 3.
E essa barrinha vai ter quantos cubinhos? 10. Então ele vai juntar o 10 com 2, dá 12. 12, tirando 3, ele encontrou quanto? 9. 12, tirando 3, 9. Aqui era 3. 3 ele não pode tirar 5. Então ele vai tirar uma placa. Uma placa, quando ele tirar, ficam 2. E uma placa, na realidade, então olha só, um inteiro, que é uma placa, vai representar 10 barrinhas. E cada barrinha dessa, na realidade, é 0,1. Então aquela história, um inteiro, ou melhor, eu tirei um inteiro. Então aqui eu tenho que botar quanto? Eu tenho que botar 10 barrinhas. Cada barrinha vale 0,1. Então, na realidade, só para entender que o inteiro, quando eu coloco aqui, cada barrinha dessa de inteiro, né, se eu dividir por 10 é 0,1. Então aqui, quantos vão passar, quando eu passar para cá, quantos vão entrar aqui? 10. Então 10 por 3 vai ficar quanto? 13. Então 13. Agora, como é que eu faço, gente? Como é que você fez? 13, eu vou tirar quanto? 5. Vou tirar 5. Vai tirar 5, porque você não podia tirar do 4, tirar 5, então você fez esse jogar. Tá certo, gente? Isso. É porque eu fiz a de cima. Não foi a de cima que eu fiz? Eu fiz essa aqui, ó. É 5,99? Você fez a de cima ou de Eu baixo? fiz a de cima. Ah, foi a de cima. Foi a de cima que eu fiz. Então, peraí, vamos lá. Perdão. 3,53 menos 1,54. Vamos fazer. 3 não pode tirar 4, então sempre pensando no decimal. Isso aqui vai representar os cubinhos. E aqui o quê? Barrinha. Então eu vou tirar uma barrinha, fica 4. E vem pra cá quantos cubinhos? 10. Então ficou 13, tirar 4, 9. Aí eu pergunto, 4 barrinhas, eu posso tirar 5 barrinhas? Não. Aí eu vou tirar uma daqui, vai ficar 2, né? E aqui, isso aqui são o que? Placas, na verdade? Placa. Então, 2 placas. Agora, uma placa que eu tirei vai ser quantas barrinhas aqui? Quando eu passar para cá, 10. Então, pode juntar com 4, deu quanto? 14, se eu tirar 5, 9. E esse 2, tirando 1, desculpa, na hora de fazer eu peguei de baixo. Então esse aqui, não é isso? 1,99. Tá perfeito. Bom, obrigado, João. Agora, uma questão que eu acho que vale a pena a gente falar é o seguinte: como mostrar que 1,12 vezes 10 a casa anda uma vírgula para a direita? Porque na realidade é isso que a gente acaba dizendo para os alunos: olha, toda vez que você tiver o número decimal, vai multiplicar por 10, por 100, você conta aqui o zero. Se tem um zero, anda vírgula, anda uma casa. Se tivesse 2 zeros, fosse 100, você andaria 2 casas. Mas é interessante você mostrar com o material dourado. Então, olha só. Essa placa. Esse 1 aqui representa uma barrinha. E esse 2 vai representar 2 cubinhos. Quando eu multiplico por 10, eu multiplico cada material desse por 10. Então, se eu multiplicar esse carinha aqui, que é 1, por 10, porque quantas placas? 10 placas. 10 placas. Esse 1 aqui, que vai ser as barrinhas, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10 barras. E aqui, se eu tenho 2 cubinhos, multiplicar por 10, eu vou ter 20 cubinhos. Aí eu vou agora fazer o seguinte: eu não posso ter 10 placas aqui, então eu vou trocar 10. Na realidade, eu preciso completar, aqui o melhor é eu ir completando até chegar na parte inteira. Eu botei
de certa forma eu fiz assim, mas eu poderia começar daqui para lá, ó. Acho que é mais interessante. Quer ver? Olha só, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, se eu tenho 10 placas, né, eu tenho lá 10 placas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho quantas barrinhas? 10 também, não é isso? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, quantos cubinhos? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na realidade, esses cubinhos aqui, quando eu tenho os cubinhos, o que eu vou fazer? Eu vou tirar e vou passar o que para cá? Uma barrinha. Esses 10 cubinhos eu vou passar para cá como o quê? Uma barrinha. Aqui, quantas barrinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu vou pegar 10 barrinhas dessa e vou trocar por o que do outro lado? Uma placa. Uma placa. Então eu tirei isso aqui por uma placa. Quantas placas nós tivemos aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então nós temos 11 placas. E quantas barrinhas? Duas barras. A gente tem cubinho sobrando? Não. Em número decimal, essas placas elas vão representar o que? Os inteiros. E a barra vai representar o que? O decimal. Então 11,2. Então, o que a gente observou? Quando eu tinha 1,12 multipliquei por 10, veja que a vírgula mudou uma casinha para a direita, dando exatamente 11,2. Então isso é interessante para ele enxergar uma verdade, certo? Por conta que ele está multiplicando por 10, e essa parte aqui, ó, que é a parte decimal, ela acaba sendo levada para a parte inteira, por isso que o inteiro cresce, que aqui era 1 inteiro, passou a ser 11. Por quê? Porque há uma mudança nesse processo, certo? Agora, uma outra questão que a gente quer aqui colocar é a seguinte: por que quando eu tenho 12 sobre 10 dá 1,2? Como é que eu posso? Porque aqui a gente já fez assim, ó. Se eu multiplicar por 10, a casa vai para a direita. E se eu dividir por 10, por que a casa anda para a esquerda? É interessante você fazer isso e dizer para ele, olha, observe o seguinte: se eu estou dividindo por 10, é porque se eu pegar 1,2 e multiplicar por 10, ou somar 10 vezes, tem que dar um 12. Então na hora que ele vê 1,2 somando 10 parcelas,